Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos para o vídeo de número 386, ensaio teórico sobre as aparições, capítulo 6, das manifestações visuais, dando sequência na questão de número 104. Então aqui tratando a respeito, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça, se desfaz, se desapareça, com a rapidez. Então, por exemplo, você pode estar ali apalpando, você pode estar ali, sentindo aquele calor daquele próprio corpo, daquele, aquele indivíduo que lhe apresentou através da sua vidência, mas o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez. Da mesma forma como eles nos aparecem, nos apresentam, eles podem também desaparecer em questão de... Você pisca os olhos e já foram embora, já desapareceu. Aquela já deixou aquela tangibilidade, Aqui olha para você ver, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. O que eu acabei de dizer aqui agora. Você piscou os olhos, aquilo que era tangível ali à tua frente já desapareceu. Então, mediante uma tangibilidade dessa, eu acredito que é proibido até piscar os olhos. Porque piscou, já desapareceu. É a vontade do espírito que prevaleça, e não a nossa, de médium. Não é a vontade do médium que prevalece, é a vontade do espírito. O médium, ele tem que se preparar em todos os sentidos, para que ele tenha ali à sua volta, através da tangibilidade, lhe apresente espíritos assim de um nível, mais adequado. Se ele não se prepara e tudo mais, vai lhe aparecer sim algum espírito, mas de um teor assim, mais inferior. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil, Ele não está ali num processo de tangibilidade? Tá. Você vai e o apalpa. Isso é tátil. Então, você não está detectando o espírito à sua frente através só da tangibilidade, através dos olhos, da alma, Não é só através da vidência, e sim através do tátil. Quando você pode apalpá-lo, quando você pode senti-lo, sentir ali o seu calor, pode abraçá-lo. Então isso é um contato tátil, É o tato, como se diz, Dado se possa atribuir à ilusão a uma espécie de fascinação à aparição simplesmente visual, Dado se possa atribuir a uma ilusão ou a uma espécie de fascinação à aparição simplesmente visual, o mesmo já não ocorre quando se consegue segurá-la, palpá-la, quando ela própria
segura o observador e o abraça, circunstância em que nenhuma dúvida mais é lícita. Através dos olhos pode acontecer uma fascinação, uma ilusão, né? Pode acontecer ali um processo ali que às vezes pode ser até falso. Mas quando o espírito te segura pelo braço, ou que você o segura pelo braço, ou que ele te abraça, ou que você o abraça, como? Como negar isso? Agora, nós entendemos que, como Kardec está dizendo, as aparições tangíveis são as mais raras, né? Porque nós temos que entender uma coisa, que existe essa tangibilidade, pode ir muito além quando, através do processo, como negar a materialização, né? Como negar a materialização de um espírito através do ectoplasma ali fornecido pelo médium, pelo perispírito daquele médium? Como? Quando o espírito se faz presente. Olha, eu tenho visto, porque eu pesquiso essas coisas, eu tenho visto assim tantas fotos de Chico Xavier assim, de mãos dadas, né? Porque tinha uma forma assim, ele dava o braço assim às pessoas, para que as pessoas, né, introduzissem as mãos ali e o segurasse. Quantas fotos eu tenho visto que durante a trajetória do Chico Xavier na Terra, ele, visitando alguns médiuns no Brasil, principalmente um dos maiores dele de efeito físico, que já desencarnou há muitos anos, hoje nós nos encontramos em 2022, Peixotinho. Então, várias materializações ali, inclusive de sua mamãe, Maria João de Deus, né? E o Chico de braço dado com a mãe dele materializada e o fotógrafo que foi permitido tirar foto. Por que permitido? Porque se os espíritos permitem aquele fenômeno natural ali de ectoplasma, de materialização, ser fotografado, aparece na foto. Se os espíritos não permitem, o fotógrafo pode tirar a foto o tanto que for, porque não aparece nenhum espírito materializado ao lado de certas pessoas. Tem isso também. Então, quantas fotos eu já vi, né? Chico de mão dada, de braço dado assim, à sua querida mamãezinha, materializada, às vezes que ele ia até Peixotinho, né? Médio Peixoto, Peixotinho. Então, mas só que isso é materialização, que é diferente dessa aparição, né? Através da visão do médium. Essa tangibilidade que o médium pode tocar, que pode sentir o calor, é quase igual, mas tem uma certa diferença. Olha só para você ver.
Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, porém, os que se têm dado nestes últimos tempos. Pela influência de alguns médiuns de grande poder, não é médiuns, esse termo poder não existe, né? Médiuns mais evoluídos, médiuns com mais experiência, com mais conhecimento dos desígnios das leis divinas, que sabe manipular algumas energias, alguns fluidos, médiuns disciplinados, né? Médiuns, isso que os diferencia de outros médiuns. Mas eles também estão inseridos na questão da desigualdade evolutiva, a qual todos nós nos encontramos. Mas por isso que é raro, principalmente no ano de 2022, já não se vê mais esses médios assim que detecta essa tangibilidade como Chico Xavier detectava, né? Não se vê mais não, é raro. Olha, no Brasil todo, se existir, vai ser uns 2, 3 e olha lá, hein? E absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis. Provam e aplicam o que a história refere acerca de pessoas que depois de mortas se mostraram com todas as aparências da realidade. E isso através da tangibilidade. Então, esses médiuns videntes, hoje em dia, que prova essa tangibilidade, né, ao ponto do tátil, né, do tato, é muito raro. Então, a pessoa fala assim, eu tenho evidência. Mas a evidência, existe milhões de fatores. Existe um número inimaginável de crasses, de evidências, né? Existe um número inimaginável de crasses de evidências, como existe um número inimaginável de todas as outras classes dos dons mediúnicos. Então, a diferença está naqueles que estudam, naqueles, né, assíduos, naqueles dedicados. Esse sim, mas está muito raro no Brasil, principalmente. Todavia, conforme já dissemos, por mais extraordinários que sejam, tais fenômenos podem tais fenômenos perdem inteiramente todo o caráter de maravilhosos quando conhecida a maneira por que se produzem, e quando se compreende que, longe de constituírem uma derrogação das leis da natureza, são apenas efeitos de uma aplicação dessas leis. Então, tá vendo só? Quando conhecida a maneira por que se produz, e quando se compreende que, longe de constituir uma derrogação das leis da natureza, são apenas efeitos de uma aplicação dessas leis. Então, não existe o maravilhoso, o sobrenatural. Não, é um processo natural quando nós aprendemos como se aplica
e como se constitui todo o processo que se realiza e que se processa ali naquele momento para aquela tangibilidade. Quando nós conhecemos todos esses fatores e que se torna realmente fato, aí é abolido, né? Todo esse processo dessas crendices, essas ilusões, essas fantasias. Mas é preciso, para isso, conhecimento. Caso contrário, a pessoa ali continua às tontas, né? Então a pessoa vê que realmente são fatos das leis. Não tem como a pessoa negar os fatos perante a realidade. Na questão 105, Kardec diz assim, ó: por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isso de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir. Olha só para você ver uma outra coisa aqui, ó. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isto de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir. Agora, que sabemos existir, isso é fato. Agora, que temos conhecimento, que conhecemos todos esses elementos, os quais supre todas as necessidades do perispírito, e quando eu digo supre essas energias, né? Esses fluidos, os quais todos existem no perispírito, é o que não se sabe. O perispírito, ele é invisível, mas nós temos que entender que as energias, os fluidos que ele possui, que nós desconhecemos quais são, em comum acordo com ou eu, em determinado momento, leva o perispírito, essas energias, em comum acordo com ou eu. É óbvio que o perispírito é que, apossando-se dessas energias, desses fluidos, em comum acordo, sobre o controle do eu de cada indivíduo,
é natural que o perispírito, de acordo com a evolução daquele ser, em muitos casos, o perispírito, eu não vou dizer que ele se torna tangível, mas que muitos médios videntes pode vê-lo ao ponto de se confundir com o espírito, isso pode. Isso pode. Então, olha só para você ver. Por sua natureza, em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isto de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir, sem que, entretanto, jamais os tenhamos visto, esses fluidos, essas energias, sem que jamais os tenhamos vistos. Mas também do mesmo modo que alguns desses fluidos pode ele sofrer modificações que o homem é perceptível à vista. Viu só? Então, a partir do momento que esse sofrer, né, esse sofrer modificações é a vontade do espírito sobre o perispírito que, condicionado àquelas energias, se torna visível aos médios videntes. Agora, para que isso aconteça, para que isso se torne realidade, porque isso é fato, mas para que se torne realidade às vistas do vidente, vamos assim dizer, o espírito ou o eu daquele indivíduo tem que, assim, ser detentor de uma certa evolução, porque isso não vai se dando, não vai ocorrendo com seres assim mais primitivos, como, por exemplo, no meu caso, você entendeu? Então, é espírito mais evoluído. Igual espírito mais atrasado, igual eu aqui. O espírito tá dormindo, cochilando, eu também tô do lado, cochilando, dormindo e roncando, né? Então, olha só para você ver, avisa, quer por meio de uma espécie de condensação, quer por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas, aparece-nos, então, sob uma forma vaporosa. Entendeu? Eu fui observar algo aqui porque essa palavra condensação, ela é uma palavra assim empregada por Allan Kardec por falta de outros termos, porque esse termo condensação não é aquilo que ocorre com o perispírito e as energias que ele possui, não é isso.
Então, esse termo condensação é inexistente. Entendeu? Então, é só para você ver que por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas, aparece-nos então sob uma forma vaporosa. Tá vendo? O perispírito, né? Mais aquelas energias, aqueles fluidos todos, sobre a vontade do espírito, ele já aparece sob uma forma vaporosa. Então, aqui, ó, Kardec explica: a condensação, preciso é que não se tome esta palavra na sua significação literal. Empregamos-la apenas por falta de outra e a título de comparação. Tá vendo só? Porque nós temos que estudar para não cairmos em erro. Porque às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas que palavra bonita, e condensação. É isso mesmo que ocorre com o perispírito e as energias. E não tem nada a ver, não pode. Não existe condensação de fluidos, de energias com o perispírito e nem com o espírito. Inclusive, esse termo é um termo inadequado. Mas Kardec teve que usar esse termo por falta de outro termo. Às vezes nem por falta de outro, mas por falta assim, de nós assim, não conseguir compreender os outros, né? Então vamos para o próximo vídeo.